Olá, eu sou o Leandro e hoje eu vou ensinar você a calcular o elemento dominante do seu mapa astrológico. Na verdade, não só o elemento, como mais duas coisas também. A primeira delas é saber se você é mais cardinal, fixo ou mutável e se a sua energia tende mais para o Yin ou para o Yang. Então são três coisas no mesmo vídeo, num cálculo bem simples que eu vou ensinar para vocês. Então acompanha aí. Muito bem, antes de começar a falar aqui sobre todo esse cálculo, eu estou gravando esse vídeo aqui porque já existe um conteúdo no canal onde eu ensino a calcular os elementos no nosso mapa. Entretanto, ele está um pouco defasado, ele é de 2018 e eu quero ampliar esse conteúdo ensinando para vocês não só a calcular o elemento que é considerado dominante no nosso mapa, como também saber se a sua energia é mais Yang Yin e também a triplicidade, ou seja, o movimento é fixo, mutável ou cardinal. Um outro recado que é bastante importante é que parece que não existe um consenso necessariamente sobre o cálculo dos elementos. Eu já pesquisei em programas de astrologia brasileiros, em programas gringos, em sites gringos de astrologia, em sites brasileiros, e quando você faz o seu mapa e eles oferecem de alguma forma ali a distribuição dos elementos, nunca bate, nunca é a mesma coisa em porcentagem. Eu vou ensinar para vocês aqui dois métodos de cálculo para que vocês façam aí num papel, no celular, onde vocês quiserem e comparem, tá? Para ver se realmente tem algumas coisas que batem. No meu caso, por exemplo, funcionou. A pontuação ficou diferente? Ficou, porque a distribuição dos pontos é diferente. Entretanto, a lógica foi a mesma. Eu consegui identificar os elementos que são mais dominantes e aquele específico que está bem escasso no meu mapa. Já deixo essa dica para vocês de que a astrologia ela tem que ser feita de forma sistêmica, mas a título de curiosidade e também para quem não entende muito de astrologia e quer ter um pouquinho mais de base, entender um pouquinho o seu mapa, entender um pouquinho as energias, eu acho que pode ser sim um exercício bem interessante de se fazer. O primeiro método que eu vou ensinar para vocês é inclusive um cálculo que existe num programa de astrologia chamado Pegasus. Esse programa, ele faz a seguinte distribuição, tá? Ele considera Sol, Lua, Ascendente e meio do céu, ou seja, os signos que estão aqui, nesses 4 itens, eles têm um peso de 2 pontos. Sabe nota do Enem? Quando você faz o Enem e vai lá, bota no Sisu ou no ProUni, eles dão pesos diferentes de acordo com o curso, sei lá, psicologia. Linguagens e códigos com certeza vai ter um peso muito maior do que matemática, química, etc. Não é assim? Aqui é a mesma coisa. Esses dois métodos usam pesos para poder definir a importância dos elementos, né? A quantidade, digamos assim, que vai ser somado no final das contas. Os signos que tiverem aqui, os elementos no caso, né? Cada signo tem um elemento, vocês vão saber e vão somar 2 pontos para cada. Mas não precisa ficar preocupado em ter que anotar tudo isso não, porque aqui embaixo no descritivo eu vou disponibilizar para vocês um link, tá? Vocês vão acessar, vocês vão baixar esse arquivo, vai ser um PDF, tipo uma planilhinha bem simples, e lá eu vou fazer a discriminação dos 12 signos e mostrar qual signo é de qual elemento, qual energia dominante, se é Yin ou se é Yang, e se ele é fixo, mutável e cardinal. Porque aí vocês vão consultar e ir anotando aí facilmente. E os demais planetas, que são quais? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses 8 valem 1 ponto cada um deles. Esse, então, é um dos métodos e eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Vamos passar para o outro método para vocês entenderem a diferença de pontuação. Aqui nós temos uma distribuição um pouquinho diferente, ela é meio escalonada, tem uma hierarquia maior. Sol, Lua, Ascendente e meio do céu continuam valendo mais que todos os outros, só que aqui eles valem 3 pontos cada um. Agora, Mercúrio, Vênus e Marte valem 2 pontos cada um deles. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são considerados planetas sociais e transpessoais, valem 1 ponto cada um. Eu acho esse método mais interessante porque eu acho meio injusto colocar 1 ponto para Marte e Vênus e 1 ponto também para Plutão e Urano, entendeu? Que tipo assim, enquanto esses aqui são muito mais pessoais, eles afetam de fato a nossa constituição, do nosso eu, Plutão, Urano, Netuno, eles atuam numa escala muito mais coletiva, sabe? Muito mais sociedade, é um rolê muito mais amplo. E para te falar a verdade, tem alguns cálculos, inclusive, que nem consideram Urano, Netuno e Plutão, para vocês verem como que existe uma divergência, não tem um consenso necessariamente dessa dominância dos elementos. Ah, falando nisso,
Não é muito adequado, talvez, usar o termo dominância. Acho que é mais uma questão minha. Eu prefiro chamar de tônica, a tônica do mapa, a nota melódica do seu mapa astrológico. Isso é bem interessante de falar porque é uma análise sistêmica. Muita gente, às vezes, foca apenas no signo solar ou na lua e acabou, e acha que é aquilo e tem que definir totalmente ela naqueles dois signos, enfim, os aspectos envolvendo ali. E tem todo o resto. Dado todos esses recados, fazendo todos esses parênteses, a gente pode agora calcular e eu vou ensinar para vocês como que faz isso. Bom, eu peguei aqui, gente, o quê? O mapa do dia aqui na minha cidade, o horário de 5h30, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo. E aí nós temos aqui, olha só, Sol em Aquário, Lua em Libra, Mercúrio em Aquário, Vênus em Capricórnio, Marte em Capricórnio, Júpiter em Peixes, Saturno em Aquário, Urano em Touro, Netuno em Peixes, Plutão em Capricórnio e temos aqui o ascendente em Câncer, meio do céu em Áries. A gente vai fazer o cálculo com base neste mapa aqui, o mapa do dia da minha cidade, este horário. E se vocês baixaram esse PDF que eu falei para vocês, tem 2 páginas nele que vocês podem imprimir para poder facilitar. Então, imprime, consulta a tabela, vai anotando, depois soma e fica muito mais fácil. Outra coisa é que eu não vou falar de todos os planetas, porque senão vai ficar muito cansativo esse vídeo, muito extenso. E aqui é para ser bem prático e objetivo, porque eu gosto disso. O Sol está em Aquário. Nós sabemos que Aquário é um signo de ar, é um signo fixo e é um signo com uma energia Yang. Então aí, em frente ao Sol, você vai colocar Aquário, vai colocar ar, vai colocar fixo e vai colocar Yang. Você vai fazer a mesma coisa com a Lua, com o meio do céu, com o ascendente, com Mercúrio, Vênus, enfim, todos os planetas que estão aí nessa lista. Vamos começar pela soma dos elementos, vamos fazer isso em partes para não ficar muito confuso. Sol, Lua, ascendente, meio do céu, valem 2 pontos cada um deles, certo? Vou dar de exemplo o mapa aqui. O Sol está em Aquário, então 2 pontos para ar. A Lua está em Libra, e Libra também é um signo de ar, então mais 2 pontos para ar. O ascendente está em Câncer, e o meio do céu está em Áries. Câncer é água e Áries é fogo. 2 pontos para água, 2 pontos para fogo. E os demais planetas, ou seja, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, valem 1 ponto cada um. Depois você vai somar tudo e você vai perceber quanto de elemento ar você tem, quanto de elemento água, quanto de fogo e quanto de terra. Nesse método específico são distribuídos 16 pontos, concordam? Então, o ideal, digamos assim, seria se os mapas tivessem essa distribuição perfeita. 4 pontos em água, 4 pontos em terra, 4 pontos em ar e 4 pontos em fogo. Mas não é isso que acontece geralmente, tá? Isto feito, você já vai saber no método 1 qual que é o elemento dominante no seu mapa, ou seja, qual que é a tônica elemental do seu mapa. Agora, ainda no método 1, a gente vai descobrir a questão da divisão ternária, ou seja, qual a tônica ali do seu mapa? É mais fixo, mais mutável ou mais cardinal? A lógica é a mesma, gente. Vocês vão analisando e dando a pontuação de acordo com o peso de cada planeta barra casa que está aí. Por exemplo, aqui nós sabemos que Sol em Aquário, fixo. Aquário é fixo, então 2 pontinhos. A Lua está em Libra. Libra é cardinal, então 2 pontinhos, cardinal. O ascendente está em Câncer. Câncer também é cardinal, então mais 2 pontinhos, cardinal. E o meio do céu em Áries é também cardinal, ou seja, se esse mapa aqui fosse de uma pessoa, essa pessoa com certeza tem bastante iniciativa. Ela não espera as coisas acontecer, não. Ela vai lá e inicia. Muito boa para isso. Basta então calcular os demais planetas, somar a quantidade de fixo, mutável e cardinal e você vai ter o resultado lá no fim. Aqui no caso, como dividir em 3, né, porque é fixo, mutável e cardinal, a média é geralmente de 6 pontos. 6 pontos para cardinal, 6 pontos para fixo, 6 pontos para mutável. Esse seria o mundo ideal de equilíbrio, mas cada mapa vai ter uma distribuição provavelmente bastante diferente. E por fim, ainda no método 1, a gente vai descobrir se a energia do seu mapa é mais Yin ou mais Yang. E aqui a gente vai aplicar exatamente a mesma lógica. Então, dando um exemplo aqui, apenas nos 4 pontos principais, Sol em Aquário, energia Yang, então 2 pontinhos para Yang. A Lua está em Libra, Libra é ar também, apesar de ser regida por Vênus e toda aquela energia mais feminina, é ar, então uma energia Yang. 2 pontinhos para Yang também. O ascendente está em Câncer, Câncer é água, então nós temos aqui a energia Yin.
E o meio do céu está em Áries, Áries é fogo, fogo é Yang, mais 2 pontinhos para Yang. Então a gente vai somar com os demais planetas, e lá embaixo no cálculo, como a divisão é só entre 2 itens, né, Yin e Yang, digamos assim, no mundo ideal deveria ficar como? 8 pontos para Yang, 8 pontos para Yin. Dei muito nó na cabeça de vocês? Esse é o método 1. O método 2 eu não vou ensinar aqui porque a lógica é a mesma. Vocês só vão ficar atentos à pontuação, considerando que Sol, Lua, Ascendente e meio do céu valem 3 pontos, Mercúrio, Vênus e Marte valem 2 pontos e os demais planetas 1 ponto. E aí vocês vão ter esses dois cálculos, essas duas pontuações. Com certeza, né, isso é óbvio, não vai dar a mesma pontuação dos dois métodos, afinal, a distribuição de pontos é diferente. No método 2 nós temos mais pontos do que o método 1, mas, digamos assim, a lógica por detrás disso provavelmente vai ser a mesma. O elemento que está faltando aqui, que tem pouco, também vai dar pouco aqui. E o elemento que é forte aqui, provavelmente também vai dar forte ou bem páreo com os demais. Então é isso, gente, é entender a lógica para que vocês consigam abstrair qualquer tipo de indefinição nesse cálculo, entendeu? Porque, como eu disse, não é uma ciência exata. Depende de toda uma análise muito subjetiva do mapa astrológico das pessoas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse conteúdo, como eu disse, ele é muito interessante porque eu vou começar a gravar sobre elementos, sobre a questão da divisão ternária, fixo, mutável e cardinal, e também energia Yin e Yang. Eu vou explicar para vocês o que são isso, né, que é base astrológica, e eu tenho certeza que ao passo que eu for gravando esses vídeos, vocês vão ficar muito curiosos para poder fazer esse cálculo, para saber a tônica do mapa astrológico de vocês, tanto do ponto de vista dos elementos, da divisão ternária e também da divisão binária. Enfim, tentei trazer um pouquinho de luz para vocês aqui, espero que eu não tenha confundido muito a cabeça de vocês. Tentei deixar esse vídeo mais lógico, mais estruturado possível, para que vocês não errem e não fiquem aí perdidos em tantos cálculos, números e termos. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho, não sei. Comenta aqui embaixo o que você achou. E também comente aqui embaixo como é que deu o resultado do seu mapa. Pode colocar os dados do método 1, método 2 ou os dois, você que sabe, tá? Eu vou adorar ler e interagir com vocês. Depois de todos esses cálculos, matemática, tabelas do Excel, pesos diferentes em notas do Enem, acho que eu mereço seu like e também a sua inscrição aqui no canal, né? Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.